Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa videoaula de hoje eu vou trazer para você este lindo coelho russo. Gente, olha só que fofura! Esse coelho ele foi desenvolvido pela minha amiga Aninulka. Ela é russa, uma designer russa. Estou deixando aqui para vocês o Instagram dela e também na descrição do vídeo o link direto. Eu pedi a autorização dela para poder fazer em vídeo esse coelho delicioso. Vocês vão assim amar ele. Ele é muito legal, gente. E coelho, eu já falei para vocês, eu adoro coelhos e ursos e pinguins também. Porque o coelho, ele não tem época certa, tá certo? Ele sai muito na Páscoa, né? Mas não tem época certa. Olha só a cara desse coelho aqui. Eu acho que a carinha dele é divertida. Olha só que gracinha, gente. Ele tem um suéter e o que eu combinei com ela e ela pediu pra mim é que não fosse alterado absolutamente nada. Então, nada que foi alterado. Pedi autorização para alterar apenas o suéter, porque o suéter que ela fez é de tricô e eu não sei fazer tricô. Então ela autorizou que eu fizesse um suéter de crochê. Olha só que bonitinho. Ele abre e fecha atrás o suéter com um botãozinho. Vocês vão amar. Eu fiz em fio acrílico, lãzinha de bebê, mas no vídeo eu estou passando todas as coordenadas para você poder usar o fio que você tem aí. Esse daqui eu estou apresentando ele aqui para vocês sem o suéter, para mostrar um detalhe assim bastante interessante que ele tem. Ele é feito uma peça única, o corpinho, a cabeça e as orelhas, sem costura nenhuma. Tem um arame aqui que segura a estrutura da orelha, arame fininho, que é limpador de cachimbo, que eu usei, a mesma coisa que ela usou, tá bom, gente? Mas dá pra vocês usarem outro tipo também. Ele fica sentado, como vocês podem ver, olha, não tem nada atrás segurando ele, então ele fica sentadinho. E tem outra coisa, ele também fica assim, com as perninhas assim, tá? Dá pra vocês colocarem articulação. Quem gosta de colocar articulação, dá pra colocar, é só substituir a articulação no mesmo local onde eu digo para costurar as perninhas e os bracinhos. Como aqui eu fiquei de passar na íntegra, foi o que eu combinei com ela, então eu estou ensinando a costurar. Eu vou vestir, também fiz aqui o casaquinho desse, olha, vou vestir para você ver como é bem legalzinho. Fiz um botãozinho atrás e ele veste aqui assim por cima, olha, pelas orelhinhas. Muito gracioso, gente. Também tem uma série de artigos decorativos aqui que a gente pode usar, de itens decorativos, para fazer para decorar aqui o casaquinho dele, que eu tô mostrando para vocês. Deixa eu tombar ele aqui um pouquinho, que fica mais fácil para mim. Também é um coelhinho unissex, onde vocês vão poder colocar lacinho e fazer alguma decoração a mais para fazer menino ou menina. Eu não quis fazer isso, tá? Olha só que fofura, gente. Muito lindo e gracioso. Pouquíssimo material que a gente vai usar. E ele não é difícil, ele só é diferente o modo de fazer das orelhas, tá? Ah, se você não quiser usar aramado aqui nas orelhas dele, não quiser usar arame, alguma coisa assim, nesse caso eu vou sugerir a você que você use um fio com uma tex maior, tá? Aqui eu estou usando o fio Bella com a Tex 370, no caso você pode usar um amigurumi ou um outro fio, até mesmo o Bella duplo, tá? Você pode usar um fio mais grosso que ele vai sustentar a orelha assim em pezinha. E uma vez que tem arame, você pode também dobrar a orelha e dar um jeitinho melhor, tá legal? Então vamos lá ao nosso passo a passo, que para facilitar foi dividido em várias partes, tá bom? Bom, gente, vou explicar aqui o material para vocês, porque ele é simples demais, tá legal? Então você vai escolher um fio Bella, amigurumi, o que você quiser trabalhar, que vai ser a cor do seu coelho. Branco e preto para olhos e focinho, tá bom? Então, se você tiver só uma sobra de branco e preto, está bom. Este novelo aqui, ele já foi usado para eu fazer o primeiro coelho que eu fiz, tá? Então, eu vou continuar fazendo com esse novelo para ver se dá para fazer 2 coelhos
com um novelo. Eu já tenho um outro novelo aqui separado, não quis abri-lo justamente para poder tirar essa medida para vocês, tá legal? Então é o seguinte, escolha o fio da sua preferência e precisa de 3 cores, branco, preto para olhos e focinho e a cor do seu coelho. E claro, a agulha correspondente ao fio que você vai usar. No caso aqui eu estou usando a minha 2.3, mas você pode usar a 2.25, 2.50, a que você quiser, tá legal? Outra coisa que você vai precisar também é de 2 limpadores de cachimbo. Gente, esse daqui é até metalizado, mas tem uns que não são. Não tem importância porque não vai aparecer, é para dar sustentação na orelha, tá bom? E de qualquer cor, já que vai ficar por dentro, né? E não se incomoda bem que não vai aparecer. Uma curiosidade, assim, é que eu vi que lá fora eles chamam esse arame aqui de arame peluciado. E por falar em arame, se você não tiver o limpador de cachimbo, também serve qualquer outro tipo de arame, tá? Ele só não precisa ser grosso e muito duro. Mas se você tiver um grosso e duro, tudo bem. E para prender o limpador de cachimbo nas orelhas, eu vou usar cola quente. Você também pode usar a cola fria, a cola de silicone fria. Mas o que acontece? A cola de silicone quente, ela já vai, você já vai poder continuar o seu crochê no mesmo momento. E ela ainda vai fazer uma certa massinha, vocês vão entender isso na hora da gente colocar. Mas nós vamos começar pelo bracinho, então nós vamos fazer aqui, olha, um anel mágico. E dentro dele, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar firmemente esse anel aqui. Vou colocar um fiozinho marcador aqui. E na próxima carreira... eu continuo aqui com 6 aumentos, fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Para a próxima carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento a volta toda. Próxima carreira, 2 pontos e um aumento a volta toda. Nós vamos fazer a partir daqui 3 carreiras sem alteração, com 24 pontos. Feito as 3 carreiras, na próxima nós vamos fazer um ponto e uma diminuição a volta toda. A partir daqui, vou colocar um marcador. Essa carreira que eu terminei de fazer, e vou fazer 12 carreiras sem alteração. São 12 carreiras com 16 pontos. Bom, já cheguei aqui nas 12 carreiras, eu vou colocar enchimento, você pode colocar antes se quiser, tá? Fica até mais fácil, porque aqui no fundo, na mãozinha mesmo, né? Como é uma região maior, fica mais fácil você colocar quando tá menor, tá? E você vai encher até aqui onde a gente terminou de fazer. Não precisa encher muito aqui em cima, tá bom? Então vamos lá, próxima carreira. Nós vamos fazer aqui um ponto, já fiz aqui um ponto, ó, na próxima carreira, e uma diminuição a volta toda. E aqui no finalzinho a gente faz um pontinho, tá? É um ponto e uma diminuição a volta toda, mais um pontinho aqui. Então agora a gente vai juntar aqui essas duas partes. Se você ver, olha, o meu aqui ficou mais do que oco aqui. Vou colocar mais um pouquinho só de enchimento, tá? Não precisa de muito não. Então agora, seguindo lá o padrãozinho da minha amiga, direitinho como eu prometi para ela, vamos juntar as duas partes e fazer pontinhos aqui juntando, dá 5 pontinhos, olha, 2, 3, 4 e 5. Então, nesse momento aqui, se você
ó, e vamos deixar um fio longo para a costura, tá bom? Então, nesse momento aqui, se você quiser, você viu que dá até pra gente colocar ali uma articulação, né? Vai ficar bastante legal. Aí você faz aí por sua conta, como eu já expliquei pra vocês. Estou passando aqui pra vocês sem alteração alguma, tá legal? Então, fazer o outro bracinho e vamos fazer agora a perninha. Então, vamos lá, pessoal. O pezinho, ele não é difícil, ele é fácil, mas ele tem uma distribuição de pontos bastante diferente do que a gente está acostumado. E em uma determinada linha, eu vou até deixar por escrito, seguindo a autorização, é claro, da minha amiga, vou deixar por escrito na tela para vocês, tá bom? Mas prestem atenção, porque a gente vai conseguir fazer tranquilamente, tá? A gente inicia aqui fazendo 7 correntinhas. Então, a partir da segunda, a gente começa a fazer 5 pontos. No último pontinho, deixa eu fechar bem esse aqui, e no último a gente vai fazer 3 pontos juntos. Tudo no último pontinho aqui, ó, na última correntinha. 1, 2 e 3. Viramos para o outro lado, tá? À medida que eu vou fazer, já vou usar o rabicho que sobrou. 4 pontos. E aqui no último eu faço um aumento. Então, agora eu vou colocar um fiozinho marcador e vamos para a segunda carreira. Iniciamos com um aumento. Seguimos com 4 pontos. Chegamos aqui na viradinha, fazemos 3 aumentos, um em cada ponto de base. Continuamos para o outro lado com 4 pontos. E nos últimos 2 pontinhos restantes, nós fazemos 2 aumentos. Próxima carreira. 1 ponto, 1 aumento. 5 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, e 2 pontos. Próxima carreira. 2 pontos, um aumento. Agora, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento 3 vezes. E terminamos a carreira com 3 pontos. Próxima carreira. Essa carreira, peço que prestem bastante atenção, tá? E ao final eu vou deixar
por escrito. Vou até baixar aqui um pouquinho para poder ter espaço para deixar por escrito aí, tá? Então, se você não estiver vendo eu fazer, não se incomode que vai aparecer aí. Estou baixando que é para deixar espaço para a legenda em cima para vocês, tá bom? Então, vamos lá, olha. Um ponto e um aumento 2 vezes. Então, fiz uma, vou fazer mais outra. Cinco pontos. Um aumento. Um ponto. Um aumento. 3 pontos. Um aumento. Um ponto. Um aumento. 5 pontos. Um aumento. Um ponto. Um aumento. E terminamos a carreira com 2 pontos. Ufa! É que tem uma distribuição de pontos um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos lá. Próxima carreira. Nós vamos fazer uma carreira sem alteração, com 36 pontos, pegando pela alcinha de trás. Olha só. Pega só a alcinha de trás, tá? Eu costumo pegar a segunda e a terceira alcinha aqui, ó. Tá bom? Então, se você quiser, você pode fazer assim também. Bom, a partir daqui, nós vamos fazer 4 carreiras sem alteração, com 36 pontos. Então, na verdade, nós temos 5 carreiras de 36 pontos, sendo que a primeira a gente pegou pela alcinha de trás, tá bom? Então, vou fazer as 4 carreiras e volto com vocês. Feito as 4 carreiras, nós vamos fazer agora 9 pontos, uma diminuição e vamos fazer um ponto e uma diminuição 5 vezes. A seguir, vamos fazer 8 pontos. E uma diminuição. Na próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos, 2 diminuições, três pontos, 2 diminuições, 8 pontos e uma diminuição. Próxima carreira, 8 pontos, 4 diminuições, e 8 pontos. Próxima carreira, 8 pontos, 2 diminuições, e 8 pontos. Bom, a partir daqui eu vou colocar um marcador nessa última carreira que eu terminei de fazer e vou fazer 12
carreiras sem alteração com 18 pontos. Terminadas essas 12 carreiras, eu volto para a gente continuar. À medida que for subindo, é bom você ir enchendo o pezinho, tá bom? Pezinho e a perninha, tá? Feito as 12 carreiras, na próxima nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição a volta toda. Terminada essa carreira, a gente vai fazer mais um ponto que seria da carreira seguinte, tá bom? Então agora a gente vou colocar só mais um pouquinho de enchimento aqui. Não precisa encher muito essa parte daqui de cima, tá? Porque senão a perninha ela vai ficar muito afastada do corpo. Só para não ficar vazio mesmo aqui. Então agora a gente vai juntar os dois lados fazendo 7 pontos. E a gente deixa um fio maior para a costura, tá? Prontinho. Esse aqui, se você quiser também, pode colocar a articulação aqui, tá? Bom, agora então nós vamos fazer o rabinho. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos. Vou fechar. Para a próxima carreira, 6 aumentos. Na próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer 9 diminuições. Terminada essa carreira, é só arrematar e já deixar um fio para a costura. Nós vamos colocar o enchimento do rabinho e reservar. Bom, nós vamos começar agora a fazer os olhos e usando o fio branco, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos. Próxima carreira é uma carreira com 6 aumentos. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento a volta toda. Ao final dessa carreira, nós vamos cortar o fio, fazer o acabamento aqui. E com o fio da cor do coelhinho, a gente vai fazer a próxima carreira. E na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira com 2 pontos e 1 aumento a volta toda. Terminando a carreira aqui, eu vou cortar um fio longo, já deixando para a costura. E vou fazer o acabamento aqui. Essas sobras de fios eu vou aparar, porque isso vai ajudar no acabamento, tá? Então aqui a gente já tem uma parte do olho, que ele será feito em 2 partes. Agora com o preto, eu faço um anel mágico com 6 pontos. E a próxima carreira eu faço com 6 aumentos. Agora aqui do outro lado eu vou cortar os fios excedentes. Já vou cortar aqui também, deixando uma sobra para a costura. E vou fazer o acabamento aqui. Então, o olhinho acabou. A outra parte do olhinho é a montagem. E a montagem vamos deixar para fazer para o final, tá bom? Então, agora é só reservar essas 2 partes aqui e repetir, fazer tudo novamente para o outro olhinho. Nós vamos fazer agora o focinho. O focinho ele é bastante diferente e ele é feito em carreiras de ida e volta, tá bom? Como ele é preto, eu peço para você prestar mais atenção no que eu estou falando do que eu estou fazendo. Não é difícil, é super fácil, tá bom, gente?
Então vamos lá, olha, a princípio nós vamos fazer 2 correntinhas. Voltando aqui na primeira que eu fiz, que é a segunda a partir da agulha, eu faço um ponto baixo. Tudo ponto baixo, tá? Vou virar o trabalho e vou fazer neste ponto aqui um aumento, 2 pontos juntos. Vou virar, sempre vou virar, tá bom? Vou virar novamente e vou fazer 2 aumentos. Um aumento em cada ponto de base. Então, agora eu tenho 4 pontos. Eu viro o trabalho e na próxima carreira eu faço 4 pontos. Viro novamente, vou fazer um aumento, 2 pontos. E um aumento. Viro, na próxima carreira, 6 pontos. Viro. E agora, eu vou, aliás, não preciso nem virar, tá? Posso continuar daqui mesmo. Eu vou fazer uma carreira em torno do focinho com pontos baixos. Então, é fácil, bem tranquilo. Em cada carreira, eu vou fazer um ponto. Em cada alcinha de ponto aqui, eu faço um ponto. Chegando aqui, onde eu fiz um pontinho, eu vou fazer 2. Que foi aquele primeirão lá que a gente fez. Viro pro outro lado aqui, ó, e continuo fazendo um pontinho de cada lado. E chegando aqui na parte de cima, que foi onde eu terminei de fazer os 6 pontos, a carreira de 6 pontos, eu também continuo contornando aqui. Então, aqui em cima, mais 6 pontos. É só o contorno aqui do que eu já fiz, tá? E aqui eu vou cortar o meu fio, deixando um fio mais longo para a costura. Vou cortar esse fio aqui que vai ajudar no acabamento, tá? Então, o focinho é isso aqui, é só um triângulo, tá bom? Gente, vocês estão gostando de fazer? Nós fizemos as partes dele e agora nós vamos passar para a nossa segunda parte. Ele não é difícil, é fácil de fazer. Peço apenas que prestem um pouquinho de atenção na hora que a gente for fazer as orelhas, tá legal? Então vamos lá agora, a segunda parte do nosso vídeo.